Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Dando prosseguimento na parte do sistema reprodutor, nós vamos falar da reprodução humana e sexualidade. Vamos focar mais no que vai acontecer após o relacionamento sexual, o que é um relacionamento sexual, nos métodos de prevenção e nas doenças sexualmente transmissíveis. Bora lá! A relação sexual é a denominação que a gente dá na fase que o ser humano vai fazer o ato físico de junção dos órgãos sexuais, ou seja, tem a penetração do pênis na vagina, a ejaculação e a possível fecundação do óvulo. Originalmente, a função do ato sexual era apenas a transmissão do gameta masculino para o feminino para fazer a fecundação. Era só para reprodução. Hoje em dia, com o desenvolvimento de laços emocionais e mais afetivos do ser humano, a relação sexual não tem só esse tipo de significado para a gente. Se houver a gravidez, nós vamos passar para a parte do desenvolvimento do feto. Você vai ter um encaminhamento desse óvulo fertilizado para o útero, onde ele vai se fixar na parede dele, lá no endométrio, e vai começar a desenvolver-se. A partir do momento que ele é fecundado, ele vai começar a sofrer divisões sucessivas, que a gente chama de clivagem. Não preocupa com esses nomes agora não. E vai passar por várias formas, chegando numa forma que a gente chama de mórula, que é quando está muito dividido e vai começar a fazer a diferenciação celular. A partir desse momento, nós vamos ter a formação do que a gente chama de embrião. Ele é um aglomerado de células e tecidos começando a se diferenciar, não tem propriamente dito uma vida. Até as 12 semanas, ele ainda não é considerado o indivíduo vivo, pela ciência pelo menos. E lá na 12ª semana, que é esse estágio que vocês estão vendo aí, você já tem a formação do feto, que é quando faz o cordão neural e esse indivíduo já tem um sistema nervoso. É nesse momento que tem aquela polêmica de se pode ou não abortar, que não vem ao caso agora, e isso é do pensamento de cada um. Mas é nesse momento que tem essa divisão, onde a ciência fala que aí começa a vida, por causa da formação do cordão neural e do sistema nervoso. Aí nós vamos passar por sucessivas fases, vocês vão ver que vão seguindo as semanas, o corpo vai ficando cada vez mais bem formado e depois ele vai só crescendo, vai chegando até a 40ª semana, que é quando está próximo a nascer. Quando vai nascer, nós temos dois tipos de parto que pode acontecer. Quando ocorre tudo certinho, nós vamos ter esse primeiro parto, que é o que a gente chama de parto natural. O bebê vai sair pelo canal vaginal da mãe. Caso haja alguma complicação ou risco de morte para a mãe, ou ela não consiga dilatação suficiente para passar o feto em segurança, passar o bebê em segurança, nós vamos ter a segunda forma que a gente chama de cesariana, que é quando faz uma incisão na parede abdominal da mãe e vai se retirar a criança por ali. É um processo cirúrgico e com uma recuperação muito mais demorada e muito mais dolorosa para a mãe. Portanto, é algo que deve ser cogitado, na maior parte das vezes, como uma última opção e não como a primeira opção. Mas muitas vezes a gente não quer que isso aconteça, não quer que ocorra essa gravidez. Nesse momento, faça a utilização dos métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos. Eu marquei esses dois primeiros de vermelho, a tabelinha e o coito interrompido, porque eles são os menos eficazes de todos. É claro que todos eles têm uma margem de erro, onde o método pode falhar, mas esses dois primeiros são os que têm a margem de erro de falha maior. A tabelinha é o seguinte: a mulher ela marca o ciclo menstrual numa tabela e ela marca os dias de ovulação até a menstruação. Ela não vai realizar o ato sexual para evitar de ter a gravidez. Só que o grande problema é que a maior parte das mulheres elas têm um ciclo que pode mudar em algum dia ou às vezes vários dias, ou às vezes uma semana, esse ciclo. E quando isso acontece, pode ter uma ovulação antes do período marcado na tabela. E aí, se ela tem uma relação sexual nesse momento, ela pode engravidar. O coito interrompido é quando se interrompe o sexo antes da ejaculação do homem. O grande problema desse método é que muitas vezes o homem ele pode secretar o que a gente chama de pré-ejaculação, que vai sair um líquido do canal da uretra dele que pode conter espermatozoides e também é uma forma não muito segura de prevenir a gravidez. Outro motivo também é que muitas vezes o homem ele não vai conseguir segurar a ejaculação e então pode ocorrer acidentes nesse meio do caminho. Na sequência, nós vamos falar sobre dois métodos contraceptivos que são hormonais, que é a pílula e a pílula do dia seguinte, e 4 físicos, que são a camisinha masculina e feminina, o DIU e o diafragma, e vasectomia e ligadura de trompas. Aí estão imagens deles, as pílulas, que elas vão servir como uma barreira hormonal para que a mulher não ovule, então sem ovulação não tem fecundação, e a pílula do dia seguinte, que ela serve, é um método abortivo, tá? Então se é contra as suas filosofias não é recomendado utilizar, mas vai ser um método que vai
ser um pau de hormônios dentro do corpo da mulher, vai ser uma pancada de hormônio de uma vez só, para fazer com que não haja a nidação, ou seja, a fixação do óvulo no útero. A camisinha masculina e feminina, o diafragma e o DIU. A camisinha masculina, ela vai, assim como a feminina, impedir o espermatozoide de chegar até o útero. Ela tem que ser colocada de forma a não deixar nenhum espaço com ar para não rasgar durante o ato sexual. A camisinha feminina é a mesma coisa, só que ao invés de ser colocada no pênis, vai ser colocada dentro da vagina, impedindo com que o espermatozoide passe. Algumas vezes ela pode ser acompanhada também de uma pomada espermicida para matar os espermatozoides. Ela é meio esquisitona aí, mas também funciona. Nós temos aqui o diafragma, que vai ser colocado pelo médico para um encaixe melhor, e ele vai fazer o mesmo processo da camisinha, ele vai bloquear a passagem do espermatozoide até o útero. Também é aplicado um gel espermicida para evitar com que espermatozoides possam passar pela beirada. E o DIU, que também é colocado pelo médico, por isso que eu agrupei esses dois juntos, que ele vai liberar substâncias, no caso desse aí que vocês estão vendo, é o DIU de cobre, que ele vai liberar o cobre que vai matar os espermatozoides, ele funciona como espermicida. E nós temos a ligadura ou laqueadura de trompa, que é quando você vai cortar a tuba uterina e vai laquear ela, vai ligar, impedindo com que o óvulo possa ser fecundado pelo espermatozoide da mesma forma, só que agora lá dentro do útero. E também pode ser feito no homem, onde você corta aquele ducto deferente que a gente viu a aula passada e vai fazer o mesmo processo que na mulher. Vai ligar, impedindo com que o espermatozoide saia na ejaculação. Com isso a gente termina a parte de métodos contraceptivos e podemos passar para a saúde e sexualidade. Lembrando, galera, que o preservativo, a camisinha, tanto masculina quanto feminina, ela é praticamente obrigatória utilizar nos relacionamentos sexuais, principalmente se forem casuais. Lembrando que 1 ano ou 3 meses não é relacionamento longo, tá, gente? Relacionamento longo são pessoas já com 3, 4, 5 anos de namoro. Por quê? Porque a gente não sabe quais tipos de doenças a pessoa pode estar carregando. Muitas vezes sem saber. A pessoa não está com a estrela na testa, carimbado lá o que ela tem, se está com a saúde ok ou não. Então é uma questão de proteção. Não só de gravidez, mas de doenças sexualmente transmissíveis. Porque ele não previne apenas só a gravidez. Ele vai prevenir também as DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis. Para a gente ter um cuidado maior com o corpo, é recomendado aos homens ir pelo menos uma vez ao ano ao urologista, conhecer o corpo, saber se você tem alguma alteração, conhecer mesmo, se olhar, aprenda a se olhar e se perceber para ver se tem alguma alteração que pode acontecer, que às vezes você observando cedo é muito mais fácil de se tratar. E mulheres ir ao ginecologista a partir da primeira menstruação e fazer esse acompanhamento, da mesma forma que os meninos, conhecer o próprio corpo para ver se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa anormal e fazer autoexames periódicos nos seios, sempre no período pós-menstrual, para dar uma olhada e checar se está tudo correto, porque se não fizer o autoexame, pode estar crescendo um nódulo de câncer de mama ali e você não saber. E com o autoexame, com o toque dos seios, você pode detectar esses problemas antes, logo no início. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês, meninas, que quiserem saber como faz esse autoexame. E se também não quiser ver vídeo, pode ir ao médico, pergunta para sua ou para o seu ginecologista como é que olha, o que está errado, o que está certo. Geralmente eles têm uns modelos lá para mostrar para vocês o que são achados estranhos dentro do corpo. E vamos começar então a falar das doenças sexualmente transmissíveis, começando pela sífilis, que é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum. É uma infecção que vai começar como uma ferida indolor, mas que depois pode causar complicações. Essas feridas podem aparecer não só nos órgãos genitais, mas também em outras partes do corpo, e podem passar, como está na região genital, para os filhos no momento do nascimento. Normalmente faço o tratamento com penicilina, que é um antibiótico bem forte, e quando você é diagnosticado com sífilis, não só você como os parceiros sexuais também têm que ser tratados. A sífilis, galera, está voltando muito justamente por causa que os adolescentes e os adultos, vários adultos jovens de hoje, estão esquecendo, simplesmente abolindo o uso de camisinha, por falar que o relacionamento sexual não fica gostoso, não fica prazeroso. Então é importante, mais uma vez, falando para vocês, usar preservativo em ato sexual. A gonorreia, também chamada de blenorragia, vai ser causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, que vai infectar especialmente a uretra. Os sintomas vão incluir dor ao urinar e secreção anormal no pênis ou na vagina. Os homens podem sentir dor nos testículos e a mulher na parte pélvica. Lembrando que a secreção vai ocorrer nos órgãos genitais, mas ele pode afetar não só os órgãos genitais, como outros também no corpo. Pode ser que algumas vezes a gonorreia ela não tenha sintomas, seja assintomática, e pode ser tratada também com antibióticos. O HPV, que é o papiloma vírus humano, é um nome de um vírus, de um grupo de vírus que engloba mais de 100 tipos diferentes e que ele pode
pode provocar formação de verrugas na pele, nas regiões oral, lábio, boca, cordas vocais e várias outras, anal, genital e uretra. O grande problema do HPV é que por ele formar essas verrugas, eles têm um alto risco de gerar o que a gente chama de tumor maligno, principalmente câncer no colo do útero e do pênis. É muito comum o homem ser assintomático, não mostrar nada. Por isso que é importante também, se no caso na relação sexual descobrir que um tem HPV, os dois tratarem. Essa doença é mais perigosa para as meninas do que para os meninos, por causa do câncer de colo de útero. E por último, nós vamos falar da AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causada pelo vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana. HIV está em inglês, tá, gente? O grande problema do AIDS é que ele leva à destruição das células protetoras do nosso corpo e vai destruir nossa imunidade. Então, a AIDS em si muitas vezes não mata. O que vai ocorrer muitas vezes morte por pessoas com AIDS é de uma gripe, de uma pneumonia, de alguma doença, uma infecção que ela tenha que ela não vai conseguir combater com os anticorpos, combater com as células brancas do corpo. Uma das características muito presentes na AIDS é o aparecimento de manchas, como vocês estão vendo aí na pele, várias manchas espalhadas no corpo inteiro e muitas vezes um emagrecimento muito rápido, porque a pessoa, como está sem imunidade, a doença vai e ataca e arrebenta ela com uma facilidade muito grande. Então ficamos por aqui, galera. Hoje foi uma aula complementar aí para essa parte de sistema reprodutor. Espero que vocês tenham levado em consideração muitas das coisas que eu falei, principalmente no que é referente à proteção na hora do sexo, porque às vezes a gente não dá a devida importância a isso no momento certo e que a gente pode se arrepender lá para frente, numa gravidez indesejada ou numa doença venérea que foi contraída por causa da falta de prevenção. Relação sexual não é brincadeira, é um contato muito íntimo e muito sério entre duas pessoas. Beleza? Então ficamos por aqui. Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilha com a galera. Não esquece de divulgar o Mitocôndria entre seus colegas para que a gente consiga aumentar o canal e trazer mais coisas legais para vocês. Se ainda não é inscrito, clica aí no botãozinho de inscrever, marca a sineta para receber as atualizações o mais rápido possível. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou alguma coisa que queira falar, alguma crítica, elogio, deixa aí nos comentários que eu interajo com vocês aí assim que eu puder. No mais, um abraço para vocês, boas aulas, já estamos chegando na reta final, falta só a aula de genética para a gente conseguir fechar o conteúdo. Um abraço e até a próxima!